Salve Maria Santíssima, meu nome é Lucas e hoje nós vamos estudar acerca do capítulo 24, versículo 24 a 28 do Evangelho de São Mateus, com ênfase no versículo 28, que diz assim: onde houver um cadáver, aí se juntarão os abutres. É claro que, para melhor compreensão, nós temos que ler todo o texto, mas a partir do versículo 24 dá para entender melhor e contextualizar o versículo 28. Então não é necessário ler todo o texto. A partir do versículo 24 dá para nós conseguirmos contextualizar e ver o que se está referindo o versículo 28. Né? Só que para entendermos o versículo 28, que é algo bem enigmático, né? Afinal de contas, onde houver um cadáver, aí se juntarão os abutres. É evidente que está falando de um sinal. É um sinal, né? A mesma coisa, onde houver fumaça e há fogo, é um sinal. Mas para entendermos isso, nós vamos ler parte do texto e vamos usar de textos anteriores do Evangelho de São Mateus, onde Jesus também cita cadáver, também cita corpo, também cita mortos. Então, é necessário que entendamos o que Jesus está querendo dizer quando ele se refere a mortos, a cadáver nesse caso, a corpo. E no Evangelho de São Mateus, né, em alguns capítulos anteriores, dá para entendermos o sentido que Jesus quer empregar a essas palavras. E de fato não é algo, figurado. É de fato, Jesus disse e é. Né? Jesus está falando algo que é. No final da nossa reflexão, nós vamos entender que Jesus não falava nada em figura, não falava metáforas, né? Ele falava o que era verdadeiramente. E é uma verdade. Então, para nós começarmos o nosso estudo, vamos lendo o versículo 24 em diante. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão milagres a ponto de seduzir, se isso fosse possível, até mesmo os escolhidos. Eis que estáis prevenidos. Se, pois, vos disserem, vinde, ele está no deserto, não saiais, ou lá está ele em casa, não creiais, porque como o relâmpago parte do oriente e ilumina até o ocidente, assim será a volta do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se juntarão os abutres. Então, esse versículo 28, ele é um sinal do que iria acontecer, né? Se levantarão falsos cristos, falsos profetas, que farão milagres a ponto de seduzir, e se fosse possível, até mesmo os escolhidos de Cristo. Cristo de fato, de Jesus. Mas esse sinal continua enigmático, né? Continua algo assim, é um sinal disso tudo, mas o que isso quer dizer? Só para contextualizar, esse texto é o texto da Grande Tribulação. Antes dele vem o texto da perdição, predição da ruína de Jerusalém. É o texto, entre aspas, o início das dores, que as pessoas gostam de titular assim. São os textos que relatam os acontecimentos que estarão por vir, que Jesus diz, né? O que estará para acontecer quando ele, o que acontecerá quando ele estiver para vir. E é como se fosse um texto profético. São textos proféticos do que estaria por vir. Então, esse texto faz parte desse início das dores, né? Está falando do que estaria por vir. Ele fala dos falsos profetas, falsos cristos. E no final diz que onde houver um cadáver, aí se juntarão os abutres. Esse é o grande sinal, né? Esse é o grande sinal de que isso tudo estaria acontecendo, né? Seria uma grande prova. Mas nós não podemos interpretar isso com base só nesse texto, né? E como um sinal isolado, né? Se você procurar interpretações sobre esse versículo no YouTube, as pessoas vão vincular esse versículo, vão dar uma interpretação para esse versículo isolado, falar que isso é um sinal, como de fato é um sinal, mas a interpretação é tão fora do texto que é um rompimento, né? Dizendo que isso é um sinal. Eu já vi aí no YouTube pessoas dizerem que se na selva você sabe que uma pessoa morreu, que tem um cadáver, um bicho ali, porque tem abutre voando em cima e você sabe que o cadáver está ali.
Mas o que isso tem a ver com o texto? Né? É um sinal, tá, mas Jesus ia jogar no ar assim? Não tem o mínimo sentido, né? Então, para nós entendermos, principalmente a ideia de cadáver, de abutre, essa alusão que ele faz a isso, nós precisamos entender o sentido e o porquê ele usa isso para identificar aquilo que ele quer falar, né? Nós encontramos em capítulos anteriores outras citações a cadáver, a corpo, a morto. E isso é necessário que nós passamos por esses outros capítulos para podermos compreender melhor o que Jesus está querendo dizer nesse versículo 28. Então, a primeira citação a morto, a cadáver, enfim, cadáver, está no capítulo 8 do mesmo Evangelho de São Mateus, mais precisamente versículo 22. É um texto discipulado, é o mesmo texto que se encontra no Evangelho de Lucas, 9, 57 e 60. Como eu disse, não é necessário que leiamos todo o texto. É bom você ler, mas para nosso entendimento aqui, como nós vamos passar por outros textos também, vou dar só um apanhado geral do texto e vou logo para o versículo. Não vai atrapalhar nossa interpretação nesse caso aqui, né? Mas para a interpretação bíblica é necessário não pegar um versículo ou um capítulo isolado, mas ler todo o Evangelho. Quando é uma carta, ler toda a carta. Quando é um texto, ler todo o texto. E vinculando com coisas anteriores. Assim tem que ser um estudo. Nunca isolado, nunca um texto, nunca um versículo, porque senão acontece doideira. Acontece o que esses caras no YouTube estão fazendo aí de... nesse caso desse texto, né, dos abutres, interpretar com... não tem nada de nada. Mas, voltando aqui para o texto. Nisso aproximou-se dele um escriba e lhe disse: Mestre, eu te seguirei para onde quer que fores. Respondeu Jesus: As raposas têm suas tocas e as aves dos céus seus ninhos, mas o filho do homem não tem de onde repousar a cabeça. Outra vez um de seus discípulos lhe disse: Senhor, deixe-me ir em primeiro enterrar meu pai. Jesus, porém, lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos enterrem os mortos. Então nós vemos que essa ideia de cadáver morto não é algo novo lá no capítulo 24, versículo 28. Já no capítulo 8, São Mateus relata que Jesus se referiu, fez a mesma referência, né? Deixe que os mortos enterrem os seus mortos. O que isso quer dizer? Né? O que isso tem a ver com cadáver, lá do versículo 28? Passando por um outro texto também, que agora parece que eu perdi. Não é possível que eu perdi. Não perdi não, graças a Deus. Passando por um outro texto, fica mais fácil de nós entendermos, né? Mas já dá para ter uma ideia. Lá no capítulo 24, versículo 28, ele fala que onde houver um cadáver, eles se encontrarão os abutres, se juntarão os abutres. No capítulo 8, 22, ele diz: Segue-me, deixa que os mortos enterrem seus próprios mortos. Já dá para ter uma ideia. Mas para consolidarmos, para termos uma certeza, nós vamos recorrer a um outro texto no qual Jesus também se refere assim. Ele não cita morto, não cita cadáver. Ele dá um entendimento a isso, né? Ele dá um entendimento a isso, vide que o discípulo lá, o escriba, eles queriam, ele na verdade queria enterrar o próprio pai antes de seguir Jesus, né? Quero te seguir, mas espera aí, Jesus, deixa eu lá enterrar meu pai que morreu. Aí Jesus fala assim, não, me segue e deixa que os mortos enterrem seus próprios mortos. O sentido que Jesus dá é justamente o sentido familiar, ele queria enterrar o pai. Jesus vai tratar de família aqui agora que vai dar para ter uma noção melhor. No capítulo 10, 34 a 39, Jesus diz: Não julgueis que vim trazer a paz sobre a terra. Vim trazer não a paz, mas a espadas. Mas a espada. Os inimigos do homem serão as pessoas da sua própria casa. Então já dá para termos uma noção, né?
quem são os mortos? Quem são os cadáveres? Os cadáveres, né? Vide que o cara lá queria enterrar o próprio pai, não pôde. Jesus não deixou e disse que era para deixar que os mortos enterrassem os próprios mortos. Mais para frente ele vem dizer que os inimigos do homem, ele se refere a ele mesmo, são as pessoas da sua própria casa. Né? E ele não veio trazer a paz, ele veio trazer a espada, ele veio trazer a separação. A separação justamente entre as pessoas que querem viver, as pessoas que querem buscar a vida e as pessoas que querem continuar mortas. As pessoas que não querem abrir mão de tudo. E é por isso que ele fala dessa espada diretamente no seio familiar. Ele trata isso como já um conflito. Ele não veio trazer a paz. Ele veio trazer a espada. Ele veio trazer uma decisão, um rompimento entre aqueles que querem o seguir e aqueles que não querem. E isso começa dentro da própria casa. Então vide que aquele jovem, aquele escriba, discípulo, queria seguir Jesus, tinha dado o primeiro passo, mas queria primeiro enterrar o pai. O pai, logicamente, que ficou em casa, optou por não segui-lo, por não abrir mão. E Jesus diz no capítulo 10, quem ama seu pai e sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. Então, são pessoas que estavam apegadas à família, estavam apegadas a tantas outras coisas e não reconheciam Cristo em primeiro lugar. E assim ele tratava como morto. Ele falou assim, não, você me seguiu. Deixa que os mortos enterrem seus próprios mortos. São justamente essas pessoas que não são dignas de Cristo porque colocam família, no caso aqui família, mas família e tantas outras coisas acima de Deus. Então, esse é o sentido do morto. Aqueles que não querem buscar a vida. Aqueles que não estão dispostos a tomar da água que Jesus tinha a oferecer, né? Como diz a samaritana. Não sabiam, né, quem era Jesus. Se soubessem, eles que pediriam água. Mas enfim, voltando ao texto do versículo 28, do capítulo 24 e 28, já fica mais fácil de entendermos, né? Vide que ele fala de cadáver e nós entendemos que a conotação de morto é justamente pessoas que não querem, que são contrárias à vida. Que essa cisão, essa espada no seio familiar se dá justamente porque há pessoas ali que querem buscar viver, querem buscar a vida eterna, querem buscar Cristo, e há pessoas que não. Por isso o conflito. Então, os que querem buscar a vida, vida. Os que não querem buscar a vida, mortos. Fica fácil aqui, olhando por esses textos anteriores. E no versículo, voltando pro versículo, capítulo 24 a 28, onde é o centro do nosso estudo, diz, né? Onde houver um cadáver, ali se juntarão os abutres. Então veja, Jesus está dizendo no versículo 24, porque se levantarão falsos cristos, falsos profetas que farão milagres a ponto de seduzir, se isso fosse possível, até mesmo os escolhidos. Anteriormente ele diz, então se alguém vos disser, eis aqui está o Cristo, ei-lo acolá, não creiais. Né? Ele está dizendo de falsos profetas que vão vir, fazendo milagres, curando, e que é para nós estarmos prevenidos. Que se alguém falar, ó, Cristo está lá, Cristo está no deserto, Cristo está lá em casa, que não é para acreditar. Né? Então já dá para entendermos o sentido do versículo 28. O sentido de abutre. Onde houver um cadáver, ali se juntarão os abutres. Ele está citando justamente aqueles que vão vir. Aqueles que vão vir enganar, os falsos profetas, os falsos cristos, os que vão fazer milagres, os que se vão apresentar como Deus. E onde houver um cadáver, ali se juntarão os abutres. Então, tendo em vista que nós já entendemos o que é o cadáver, que são justamente aquelas pessoas que estão contrárias à vida, estão contrárias ao sacrifício, que negam a cruz na qual Cristo veio instituir e dar como condição de salvação, não só instituir, mas dar como condição de salvação, tomar a própria cruz e segui-lo. Né? Então já dá para entender que os mortos são pessoas que se negaram a isso, né?
colocaram família acima, colocaram tantas outras coisas. E o interessante aqui, o ponto máximo é que onde houver um cadáver, ali se juntarão os abutres. Então veja, não são os falsos profetas, não são os cristos falsos que ajuntam pessoas e fazem dessas pessoas mortas. Não são eles, mas são justamente cadáveres, pessoas mortas, pessoas que estão contrárias à vida, que ajuntam para ser abutres, né? Por exemplo, o ladrão ele não vai roubar se não tiver o receptador para ele vender a mercadoria dele. O que ele vai fazer com o produto roubado? Da mesma forma, os falsos pastores, eles vão pregar para quem se não tiver quem escute? Entende? Então, aqui nós entendemos que primeiro nasce as pessoas mortas, primeiro vem as pessoas mortas, né? As pessoas que estão contrárias à vida, e para elas são destinados abutres. Abutres conforme a própria vontade. Então, onde houver um cadáver, ali se juntaram os abutres, né? O que são esses abutres? São aqueles que levam a verdade que as pessoas querem escutar, porque elas estão indispostas a escutarem a verdade que Cristo instituiu e o deu como condição para a salvação de cada um, que é a cruz. Então não é no sentido de falso profeta engana e pega os humildes, não é? Para os humildes, Jesus fala no próprio Evangelho de São Mateus, citando só o Evangelho de São Mateus, né? Para os humildes, ele será dado como herança ao reino dos céus. Para os doentes, ele se apresenta como médico. Isso é só no Evangelho de São Mateus, só no Evangelho que nós estamos trabalhando. Para os pequeninos, para os pobres, aí daqueles que causaram escândalo, né? Para os doentes, ele se faz médico. Então, se os pobres, os humildes, os pequeninos, os doentes, a esse Jesus tem como pastor, e para esse que Jesus veio, quem são os mortos? Será que os falsos profetas eles tomam essas ovelhas de Jesus? Ou são pessoas mortas que moldam esses falsos profetas conforme aquilo que elas estão dispostas a acreditar? Não é? É evidente que o Cristo, o falso profeta, ele não vai vir negando Jesus, né? Ele não vai vir negando Jesus, mas ele vai vir pregando a mentira, distorcendo, indo de encontro a pontos fundamentais de tudo aquilo que daquilo que Cristo instituiu. É claro que vão ter coisas em comuns, mas ele vai... por que o diabo é o pai da mentira? Se ele aparecesse de chifre, rabo, garfo, vermelhão lá, todo mundo ia sair correndo. Mas como ele se apresenta? Apresenta bem, ele era um anjo de luz, né? Como ele se apresenta para Cristo no deserto? Citando as Escrituras, né? Então, os falsos profetas se apresentam assim. Se apresentam como aqueles enviados de Cristo. E muito mais do que isso, vão fazer milagres. Entende? Eles vão fazer milagres também. E isso vai ser algo que vai testar que eles são homens de Deus e tudo, né? São enviados. Mas eles existem porque existe uma demanda, né, que faz com que eles venham a existir. Não é o contrário. Não são os falsos profetas que são instituídos e roubam as ovelhas, roubam os humildes, como nós acabamos de ver. Se para os humildes, para os pobres, para os doentes, Cristo se faz o pastor. Quem são esses que os abutres se ajuntam em cima? Quem são os cadáveres? São justamente as pessoas que não querem ouvir a verdade, que se negam, né? E aí, eu sou uma pessoa que defendia muito essa tese e tal, ainda falo um pouco sobre isso porque acredito, em partes, né? Mas esse texto me ajudou a ter uma compreensão maior, que é justamente, então, falando, né, da visão, que é o seguinte: a pessoa está num caminho duvidoso, a pessoa está fora da igreja católica, a pessoa acredita no pastor, a pessoa enfim, está nesse caminho que tem tanto abuso, né? Tem tanto absurdo que a gente sabe que tem feijão a R$1.000, né?
que tem um álcool em gel a R$ 500, que tem mentira, que tem brincadeiras, e são coisas notórias. Não precisa de ser cristão, católico, não precisa de nada disso basta uma visão social, que o que se passa ali é propriamente dito engano, enganação. Como uma pessoa dessa pode estar num lugar desse, né? A primeira resposta que eu sempre busquei dar a isso são pessoas humildes, são pessoas pobres, são pessoas marginalizadas, que não têm muito conhecimento, são pessoas doentes que precisam. E eu acredito que o Espírito sopra onde quer, não só acredito como uma verdade, né? Jesus usou uma mula para falar, né? Ele faz o que ele quiser, o Espírito sopra onde quer. Mas daí, veja bem, a pessoa sim pode ter chegado a esse caminho, né? Pode ter alcançado uma graça nesse caminho. Até aí não tem como nós refutarmos isso. Mas daí, permanecer nesse caminho 20, 30, 40 anos, aí é algo a realmente levantar um questionamento, né? Porque se aquela primeira impressão daquele lugar, né? Se a pessoa teve uma primeira impressão e foi levada por ali por uma ignorância, por ser humilde, por estar doente, por mais que ela tenha alcançado a graça naquele lugar, não justifica que ela fique a vida inteira ali, por exemplo. Entende? Porque vai chegar um momento que ela vai, se ela quiser progredir, né? Como diz Oséias, conhecer e prosseguir em conhecer. Se ela prosseguir no conhecimento de Cristo, a primeira coisa que ela vai fazer é querer sair, né? Como tenho conhecidos, amigos que dizem, olha, o lugar que eu tô, infelizmente, está errado em muitas coisas. Mas basta o conhecimento de Cristo, basta os evangelhos. Não precisa de ter um conhecimento a fundo, basta um mínimo de conhecimento, um mínimo de prosseguimento para você ver que esses caminhos, e conforme a pessoa vai progredindo na fé, vai conhecendo, ela consegue ter o próprio senso crítico de julgar esses caminhos como, isso daqui está confrontando o evangelho, está confrontando tudo que Jesus disse, né? Não precisa de ter um intelecto. Então, acredito sim que as pessoas possam até ser movidas a princípio pela humildade, pelo não conhecimento, e alcançaram até uma graça. Mas permanecer num caminho desse é inconcebível para mim. E o texto vem tratar disso. Onde houver os corpos, onde houver um cadáver, ali se juntarão os abutres. Isso explica o tanto de igreja que abre, igreja entre aspas, que abre a cada dia. Como a igreja, entre aspas, a fé se tornou um comércio. Como ser pastor é uma profissão. Porque a demanda é muito grande. A demanda é muito grande. Então há cadáver para que se ajuntem abutres. Há cadáver para isso, né? E vide que o cadáver aqui são pessoas que, depois que passou desse primeiro conhecimento, dessa humildade, obteve a graça, e a pessoa ficar nesse mesmo caminho 20, 30, 40 anos, são pessoas que querem ficar ali, entende? Será que essas pessoas são vítimas? Ou será que essas pessoas são os culpados por haver os abutres? Entendeu? Porque se para os doentes Jesus veio, para os pobres, né, voltando, para os pequeninos, quem são esses que estão lá? Quem são esses que estão nesse caminho? Quem são esses que estão sustentando? Porque são por causa desses que existem os abutres. É a condição na qual Jesus fala, né? Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas que farão milagres a ponto de seduzir, se fosse possível, até mesmo os escolhidos. Eis que estáis prevenidos. Se disserem, vinde, ele está no deserto, ou ele está em casa, não creiais. Porque quando ele vier, vai ser como um relâmpago, que vem do Oriente e ilumina até o Ocidente. Então vai ser visível que ele voltou. Não vai ter como se enganar, vai ser muito claro. Vai ser muito claro. E esses falsos cristos, falsos profetas, são esses abutres que só estão rodeando porque tem cadáver ali, cadáver que não quer aceitar sacrifício, que não quer aceitar cruz, que não quer aceitar dificuldade, entende? É muito fácil cair num discurso e abraçar um discurso de prosperidade.
de achar que o reino do céu é ostensivo e não se faz no coração, né? É muito fácil você abraçar o reino como algo próspero. É muito fácil. Aí quer dizer, será que é o falso profeta que está pregando isso? Ou são as pessoas que estão dispostas a buscar essa crença? Ou elas querem legitimar? É claro que elas querem legitimar. É por isso que essas igrejas aí, entre aspas, igrejas, estão cheias. Porque estão falando a linguagem do povo. Vídeo que os que andavam com Jesus, quando ele estava curando, fazendo milagre, estava todo mundo. Quando ele começava a falar, ninguém ia embora. E o que ele falava com os discípulos? Olha, quer ir embora também vai. Vai lá. Então, é por isso que está tão cheio. Porque é agradável. Não se fala de sacrifício. Né? Não tem sacrifício, é ceia. Né? Não é sangue, não é corpo. É ceia. Não é isso? Não é sacrifício, irmão, é bênção. Você passa por provação. O que é isso? Deus não quer isso. Você é ungido de Deus, você é escolhido de Deus. Renuncia, está amarrado em nome de Jesus. Então, irmãos, esse texto nos faz meditar a respeito disso. Até que ponto essas pessoas que estão nesses caminhos são inocentes? Até que ponto são, são livres de culpa, né? São enganadas? Até que ponto elas são humildes? Elas são pobres? Né? Até que ponto elas não têm conhecimento? São presas fáceis? São muito fáceis de ser enganadas? Até que ponto isso é? E não, vejamos que não é o contrário, né? Não é o falso pastor, falso profeta que faz dessas pessoas cadáveres, faz dessas pessoas mortos. Mas são justamente a condição de estarem mortos dessas pessoas que faz com que existam abutres para poder rodeá-los.